Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à segunda live Galvanize Learning. Eu sou o Thiago, consultor e instrutor das soluções HighBond, e hoje vou acompanhar vocês nos comentários como moderador da live, tá? As lives, elas têm o objetivo de mostrar um pouco da capacidade das nossas ferramentas através de processos que a gente estrutura. A gente vai estar estruturando esses processos de ponta a ponta para compartilhar com vocês, tá? Na live de hoje, o Anderson, nosso analista e líder de equipe, ele vai tratar de análises de horas extras. E aí a gente vai falar um pouco sobre importação, tratamento e exportação dos dados. Eu peço para que vocês mandem as suas dúvidas no próprio chat aqui do Zoom, tá? Que no final da live a gente responde as dúvidas aí para vocês, tá? Então, Anderson, a apresentação é contigo. Vou parar de compartilhar aqui. Pode mandar bala. Muito obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Bem-vindo à segunda live da Galvanize Learning. E é um prazer estar participando aqui com todos. E agora eu vou compartilhar com vocês, vou falar um pouquinho sobre o objetivo do nosso projeto, que ele é mostrar para vocês, fazer uma análise sobre horas excedentes e horas extras no geral, tá? Então, nós escolhemos um arquivo em PDF, que é uma dúvida de bastante pessoas, né, que utilizam a ferramenta, o Analytics, para como fazer uma importação de um arquivo PDF. Então, nós trouxemos aqui um arquivo PDF e eu vou começar aqui a mostrar para vocês o arquivo que nós iremos trabalhar, tá? Esse aqui é o arquivo que nós trabalharemos hoje com a análise de PDF, tá? Ele é um arquivo simples, que ele tem o registro tá por linha, não são aqueles arquivos que a gente está acostumado também a trabalhar com um nível de dificuldade maior. Isso vai ser abordado numa próxima live. Essa daqui é para mostrar, já para a gente poder começar a trabalhar com arquivos mais tranquilos, mais simples de trabalhar. Aqui, vocês podem ver que o registro está em uma única linha, porém, há um detalhe. Quando a gente olha, fala assim, pô, até mesmo a pessoa que está pedindo algum auxílio aí dentro do departamento da empresa de vocês, fala assim, pô, me ajuda a importar esse arquivo PDF, tá mais simplesinho. Ele é, sim, visualmente tranquilo de se fazer, porém a gente pode ver que há uma separação por tab dele, tá? Então, o que que acontece? Você vai ter, às vezes, você vai ter um pouco de dificuldade de utilizar simplesmente aquele pincelzinho da importação do simples, aquele pincelzinho da importação do ACL, tá? Então vamos lá, vamos ver como faz essa importação desse arquivo na prática. Aqui nós temos um projeto já pronto, estruturado, que depois, após a importação, nós vamos repassar com você os scripts para poder ver como que, além que nem o Thiago apresentou aquele gravador de script na live anterior, quem não acompanhou, por favor, vá no nosso canal Galvanize Brasil no YouTube, que está disponível o vídeo lá para você acompanhar a live dele e ver como que faz para gravar um script a partir dos cliques que você vai fazendo, tá? Das ações que você forem fazendo no Analytics. Para fazer a importação do arquivo PDF, nós clicaremos aqui no menu Arquivo, Novo, Tabela. Ok? Pessoal, vocês estão acompanhando, vocês estão conseguindo enxergar? Dá um ok no chatzinho nosso, para saber se a imagem está tudo tranquila, tudo ok, tá bom? Se vocês forem tendo alguma dúvida e quiser que volte aqui, vai colocando aqui também no nosso chatzinho, que a gente dá uma voltadinha aqui e já vai mostrando para vocês, te volta e faz o exemplo de novo, tá? O arquivo está local, está na minha máquina. Eu vou dar aqui para vocês aqui, você vai escolher arquivo, que é a nossa origem, que é um arquivo PDF, e nós vamos escolher o arquivo. Hoje nós vamos trabalhar com esse arquivo chamado RH. Vou clicar ele aqui em abrir. Ele já seleciona sozinho aqui no assistente qual tipo. Então o Analytics ele consegue reconhecer qual que é o tipo do formato do arquivo e ele já seleciona automaticamente. Clico em avançar. Ele demora um pouquinho porque nós estamos trabalhando com um arquivo de 30 megas, tá? Então ele é um arquivo até realmente pesadinho para carregar aqui já na tela de apresentação. Só aguardar um minutinho que a gente já carrega isso daqui.
Ô Anderson, deixa eu aproveitar, só para Tá avisar, bom? falaram que a imagem tá ok, tá? Ah, E, legal. e aí, qualquer coisa, se a gente tiver aquela questão lá da parte do Raibonde, só dá um toque pro pessoal, beleza? Tá ok. Valeu. Aqui apareceu aqui a telinha. Então, agora, vamos lá. Vamos importar todo o arquivo, não somente algumas páginas. Se você quiser colocar algumas páginas, é igual aquela função do imprimir, do pacote Office. Você pode colocar o número da página ou o número de até. Clicamos em avançar. E agora ele vai mostrar os dados da tela. Pronto, fez a carga. E aqui está. Você pode trabalhar com a tela pequenininha, você pode aumentar para poder ter uma visão melhor dos dados do arquivo. E aqui pode ver, está bem estruturado. Porém, aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? Aqui, apesar de estar bem alinhado, estruturado, nós podemos ver que a data aqui nesse campo começa a partir da coluna 2. Porém, para os demais, aqui está na coluna 0. Como fazer nesse caso? Por exemplo, também aqui, a empresa, o final dela aqui está aqui ó, na matriz, por exemplo, ou pode colocar esse pipe aqui, que está na coluna 57. Aqui você pode ver que nós temos uma régua, que também você consegue identificar qual é a coluna. Isso daqui é muito bom para você ver o alinhamento do arquivo, tá? A partir do momento que eu já desci o registro, ó, em vez de estar no 57, agora ele foi para o 47. Isso é devido à tabulação. Ou seja, se eu marcar com um pincelzinho aqui que o campo empresa seria daqui da coluna 10 até a coluna 57, eu iria sobrescrever o registro aqui de baixo. Então, nesse exemplo aqui que nós estamos utilizando, nós vamos fazer a importação do registro no todo, tá? Pode ver que o registro ele vai além do que nós estamos enxergando na tela. Porém, não tem problema, tá? Primeiro, qual que é o primeiro passo para fazer uma importação de um arquivo PDF? Nós temos que selecionar o primeiro campo que você quer importar, que nesse caso será o nosso único campo, que é a linha por completo. Então, vou selecionar desde o início e vou vir até aqui. Ah, mas Anderson, não dá para selecionar mais para cá. Não tem problema, vou até deixar aqui para a gente ficar até a melhor visualização. Vou selecionar até aqui, vou colocar o nome do campo, vou chamar ele de registro, porque não é um campo único, é um registro por completo. Tá bom? Ele vai ter aqui, o tamanho 55, não tem problema. Agora, se você já quiser definir, como eu já sei, eu visualizei lá, que ele vai até o 170, eu vou deixar uma margem para ele e vou colocar que ele vai até 200. É só mudar aqui e dar o OK. A partir desse momento, o que ele pede? Ele pede para que você mostre como que ele vai identificar que sempre é um registro. Então, você tem que escolher um caractere que se repita linha a linha. Eu vou usar aqui o caractere da barrinha aqui da data, tá? Então, selecionei a barrinha da data, tá vendo? Ele já me transformou todo mundo como linha a linha e dou um OK. Só que você lembra que esse arquivo está desatualizado? Então, quando a gente for aqui para baixo, ele não pegou os demais registros. E aí, o que a gente faz? Uma coisa bem simples, tá? Nós clicamos aqui no detalhe, 2 vezes, damos um clique duplo, pode ser em qualquer linha, tá? E você vê aqui que está falando assim, eu quero que seja o caractere barra a partir da primeira linha e no início 4. Então, se você olhar aqui através da nossa régua, está no 4, você pode contar. E você vai colocar aqui, ou que eu quero que seja barra a partir da primeira linha, porque eu não sei a partir de qual linha tá, então vamos garantir que a partir da primeira linha pegue, tá? E vai estar no início 3, quer dizer, na coluninha 3, e vou dar um OK. A partir desse momento, podemos observar que todas as linhas serão importadas, tá? E você lembra que eu alterei aquele tamanho do campo? Ó, ele está indo até a coluna 200 agora. Então, nós conseguimos cobrir que está pegando linha a linha do nosso arquivo e nós vamos trazer para dentro da série em forma de tabela, ok? Vou clicar aqui em avançar. Vou dar um nome para a tabela. Vou chamar ela de TB folha.imp.
para saber que veio da importação, tá? Cada programador tem uma maneira de fazer. Essa daqui é uma maneira que eu utilizo desde o início, quando eu comecei a trabalhar. Se vocês tiverem, fiquem à vontade, adotem, coloquem números para indexar. Eu uso um número de indexação para scripts, para informar a ordem de desenvolvimento, esse tipo de coisa, tá? Estou clicando aqui em avançar. Ele pede para eu confirmar o nome do campo, o tipo dele, um tipo texto, e ele está mostrando para mim registro a registro. Clico em avançar novamente. Aqui ele mostra só um resumo do que está feito, do que está sendo importado, e vou dar um concluir. Ele confirma que agora ele vai criar o nome virtual da tabela, porque o nome físico, que aquele ponto fio, ele já foi criado. Dou um OK, que vai ser o mesmo nome do que a gente criou, está aqui. A nossa importação. Veja que esses campos aqui veio desalinhado. Agora nós precisamos separar o registro, transformar eles em campos para poder trabalhar com as nossas análises, tá? Então, antes da gente pegar e mostrar o tratamento dos campos, eu quero mostrar para vocês a maneira diferente que a gente utiliza também no nosso dia a dia de como gerar um script através do log. Então, quando você faz qualquer ação que você faz no Analytics, ele cria para você uma linha de log. E você pode copiar essa linha de log e colocar dentro do seu script. Vamos ver aqui. Vou clicar aqui, ó. Está aqui no rodapé, no canto inferior esquerdo aqui da tela. Clico aqui em log. Está vendo aqui a linha do import? Vou clicar aqui em copiar. Selecionar, vou copiar. Vou tirar essa marcação, porque se caso for copiar alguma outra algum outro linha do log, e essa linha que tiver marcada ela vai copiar junto, entendeu? Então eu já copio a linha e já tiro. Isso daí é uma coisa que vocês assim, até a gente no dia a dia deixa marcado às vezes, quando você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V depois lá, vem um monte de linha que você deixou marcado anteriormente, é só desmarcar, tá? Não tem problema. Vou voltar aqui nos meus scripts e vou mostrar para vocês aqui o script de tratamento, tá? De tratamento não, é o script de importação. Esse aqui é o nosso script de importação. Tá vendo que eu já tinha deixado aqui uma linha com script de importação. Vou colar aqui a nossa linha de importação que veio do log. O log ele costuma mostrar para você o caminho físico, tá? Do seu computador, de onde estava o nosso arquivo. O que eu vou fazer aqui nesse momento, eu vou tirar, vou deletar. Eu costumo colocar uma variável aqui, eu vou mostrar para vocês nesse script aqui de variáveis por que existem essas variáveis. Eu vou colocar somente essa variável aqui antes. E pronto, nosso código está igual ao anterior. Eu tirei esses pontos e vírgula porque eu subi para o robô e e aí foi necessário só fazer esse ajuste para mostrar para o robô, tá? Mas eu só retirar o ponto e vírgula e já funcionou tranquilo. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito aqui. Eu posso até deixar essa maneira aqui que vai funcionar normal, tá? Tranquilamente. Você não precisa fazer alteração nenhuma no código. Vou deletar para deixar a forma original. Se vocês olharem aqui, ó, estão iguaizinhos. Não tem que tirar. E vou deletar. Já está aqui, só vou salvar o nosso script. Ok. Vou fechar aqui. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Vocês estão com alguma dúvida? Que aí eu vou continuar aqui mostrando, tá? Agora nós vamos para o tratamento desses campos. Como criar esses campos nos scripts, tá? Vou clicar aqui. Esse é o meu script de tratamento. Lembra que nós criamos essa tabela aqui na hora da importação? Tá aqui, ó. Aquela tabela, ela é base para o meu tratamento, tá? Ou seja, tudo que vem dentro daquele arquivo, que veio um único registro, nós podemos aqui agora trabalhar com ele. O campo lá que nós criamos dessa tabela, primeiro eu faço a abertura dele. O campo chama registro, nós criamos aquele campo lá chamado registro. Por que que eu dou como que eu vou fazer essa separação, né? A separação será feita pelo caractere que ele está comum para todos os registros, que é esse pipe aqui, essa barrinha. Então, qual o comando do Analytics que ele pega e consegue falar o seguinte: olha,
através desse caractere aqui, eu quero separar o meu registro. Isso você pode fazer em qualquer lugar, tá? Até mesmo quando você está trabalhando no arquivo do SPED, ele não tem um monte de pipezinho, quem trabalha com arquivos de SPED, é a mesma coisa, tá? A gente seguiu o mesmo formato para não ter problema. Você usa o comando split, é esse aqui, tá? Eu uso o altrim, que é um comando que ele tira o espaço tanto do que vem antes da primeira letra e o que vem depois da última letra, tá? Ele não tira o espaço que tem no meio. Ele consegue entender isso. Ele pega, vamos imaginar, vocês já devem ter passado por isso, quando você faz a importação de um arquivo, até mesmo um arquivo TXT ou um arquivo no Excel, que às vezes vem a coluna e os dados parece que está flutuando no meio do campo, né? Então, quando você utiliza esse comando chamado altrim, ele vai tirar as informações que estão tanto no começo quanto no final. E em seguida o split. O split, ele exige que você passe dois parâmetros para ele. O primeiro parâmetro, qual é? O primeiro parâmetro é o pipe. Nesse parâmetro aqui, não é o pipe. O primeiro parâmetro é qual é o caractere que você quer utilizar como separador daquele registro. Então, estou utilizando o pipe. E qual é o retorno que você quer ter? O que seria esse retorno? Eu quero o retorno 1. Então, aqui está o pipe. Então, eu falo para ele, ó, eu quero a primeira coluna que aparecer. Então, isso aqui ele transforma já como se fosse uma coluna. Então, aqui vai ser o 1. Esse aqui vai ser o 2. O departamento será o 3. A matrícula será o campo 4. A função será o campo 5. A descrição da verba será o campo 6 e o valor da verba será o campo 7. Então, você pode ver que eu criei os campos data, empresa, departamento, matrícula, função, descrição da verba e horas na mesma sequência do arquivo. Então, se você perceber que esse pedacinho aqui todo, eles estão iguais para todos os campos. Então, eu tiro os espaços primeiro, depois eu faço o split 1, 2 na sequência, para identificar que eu quero aquela coluninha do split. Eu faço mais uma limpeza lá e depois eu defino o campo. Quais foram as definições de campo que eu utilizei aqui? Utilizei o campo, eu coloquei o campo data como data mesmo, não trabalhei ele como campo texto. Aqui eu deixei ele como texto, só que eu limitei o tamanho do nosso campo. Empresa está para 100, departamento 100, função 150, descrição 50. E o campo matrícula e horas, eu deixei eles como numérico, tá? Quando você quer fazer a conversão de um campo no texto para um campo numérico, para um campo data, você usa o comando ctod, tá? O que significa? Character to date, ok? Simples assim. Você vem aqui, abre o campo e termina ele com uma parametrização de como você está enxergando o seu campo data. Isso já é o suficiente para criar o campo date. A empresa, eu só usei o substring para limitar o tamanho dele, tá? Ou seja, às vezes, quando você faz uma importação de um arquivo, ou mais que um arquivo, nesse caso aqui nós estamos trabalhando só com um arquivo. Se você faz em looping, coloca lá mais que um arquivo para poder fazer o processamento, pode ser que na próxima importação ele identifique que aquele campo seja um pouco menor. Então aí costuma dar aquele desalinhamento na hora de você fazer a importação. Por isso a importância de você limitar já aqui na hora do tratamento o tamanho do seu campo, tá? Então aqui nós estamos colocando tamanho 100, isso daí varia. Você pode fazer os ajustes finos depois durante o seu script, tá? Então você vem aqui, coloca um substring e ele também exige duas informações. Qual será a primeira posição daquela coluna e qual o tamanho total. Então sempre começando do 1 no nosso campo de texto e colocando o tamanho final aqui. Para o campo valor, como nós sabemos, matrícula não tem casos decimais, então nós vamos colocar a única parâmetro que ele pede, que é o value, ele exige que você coloque o tamanho da casa decimal. Aqui nesse caso será 0, diferentemente da horas que a gente está trabalhando com duas casas decimais. Apesar de ter arquivo que eu estou trabalhando aqui com mais casas decimais, quando você coloca duas casas decimais, vamos imaginar que tenha registro que tenha 3, 5, 10 casas decimais que seja.
quando você coloca 2 casas decimais, ele vai fazer o arredondamento. O arredondamento do Analytics, ele é praticamente o arredondamento do Excel, tá? Então, quando você faz o arredondamento antes, e você olhar no Excel, você tiver no Excel, por exemplo, também lá as mesmas 6 casas decimais, você for trazendo, ele vai dar exatamente o mesmo, tá? Isso na importação. Aqui eu criei campos adicionais, tá? O que seriam esses campos adicionais? Na necessidade, na hora da construção dos meus testes, eu vi a necessidade de criar esses campos. Então, eu já criei que já fiz o tratamento. Como deixar um campo, o campo de data, eu já peguei e criei ele como ano-mês, para criar um ano-mês de competência. O dia da semana, eu peguei e criei aqui, usei o comando cdown. Para quê? Para ele pegar e te passar a descrição do dia da semana, tá? Aqui só para identificar qual o dia que eu estou trabalhando. Isso daqui foi necessidade do meu, na hora do desenvolvimento desse teste. Então, tá aqui a importância de você separar os scripts que nem nós estamos fazendo aqui, tá? Estruturado de uma maneira que você vá, quando você for fazer uma manutenção, se você coloca tudo no mesmo script, não tem problema, tá? Você está começando agora, quer fazer tudo no mesmo script, não quer correr o risco, fica tranquilo. O importante é começar. Tem que começar a fazer. A partir do momento que você vai criando um pouco mais de habilidade, você vai vendo que aquele script, quando fica aquelas linhas todas de comando do Analytics, fica tudo num script só, às vezes você vai estar com 2.000 linhas, cria uma dificuldade de você achar onde está. E aqui com essa navegação, onde que a gente cria aqui, até eu já tenho até um template, gente, que eu deixo já pronto para mim. Tanto é que eu até deixei aqui de propósito o join aqui. Não tem nesse projeto a questão de fazer a união das tabelas, tudo, mas eu já deixei aqui para isso. Você já consegue ter uma base do que você precisa. Você precisa declarar as variáveis, você precisa importar algo, você precisa tratar o que tem que ser feito, você precisa fazer as uniões das tabelas e um processamento. O que seria esse processamento? Aplicar a regra de negócio, exportar para um Excel, exportar para um arquivo TXT, ou enviar as informações para o HighBond, para o Results e assim por diante, tá? Então, esse aqui é um template que eu trabalho, que eu gosto de fazer, e é da maneira que eu me sinto confortável. Cada um tem uma maneira, vocês podem criar da maneira de vocês, tá? Quando você cria dessa maneira estruturada, quando você fala assim, poxa, eu preciso incluir um campo a mais. É só vir aqui na coluna de tratamento e vou aqui criar um campo a mais. Quando eu faço um extract fields all, ou seja, qualquer campo que eu incluir aqui já vai para essa minha tabela. O que é essa minha tabela? Essa tabela eu uso como guia para os demais, para o restante do projeto. Né? Nesse caso aqui, ela é guia para todos os meus testes, porque está vindo as informações nesse aqui, está vindo de uma tabela só. Então, eu uso ela aqui como meu guia. Se eu tivesse até a parte da união das tabelas, esse tipo de coisa, eu poderia usar mais que uma tabela até, né, como resultado. Então, nesse caso aqui, a gente está usando uma só, então essa daqui vai ser a base, tá? Aqui agora que nós já temos a importação já temos a importação do arquivo em PDF, nós já separamos os registros, já separamos o registro em campos, nós criamos aqui, vou mostrar um exemplo para vocês, o script de horas excedentes, tá? O que seriam essas horas excedentes aqui? Essas horas excedentes, depende da necessidade, nós sabemos que por regras aqui no Brasil, nós temos até 2 horas, você pode trabalhar por dia, tudo, e nós queremos saber quem está ultrapassando essas 2 horas. E também depende da política da empresa, né? Aí vai depender da sua análise, né? Então, o que nós fizemos aqui? Nós simplesmente pegamos aquela mesma tabela que foi criada aqui, tá? Quando você abre, nesse momento que eu estou abrindo a tabela, que eu importei o PDF, tá? Tratei o registro, separei por colunas e criei uma nova tabela nesse momento. Essa tabela aqui, eu estou abrindo ela aqui no meu registro de horas excedentes e estou fazendo um filtro. Por que esse filtro?
esse arquivo em PDF veio com muito mais informações do que o necessário para a gente. Então, às vezes é necessário aplicar filtros, tá? Então, eu estou pegando somente o que está escrito horas extras. Então, vai vir somente essas verbas que tem hora extra para mim, tá? E eu não quero o que tiver escrito total, porque foi definido para a gente que no momento dessa importação eu não queria que a linha total viesse. Então, eu estou considerando aqui as horas extras. Eu vou utilizar o comando find, tá? Para fazer uma busca das horas extras no campo chamado descrição verba. Onde eu criei esse campo aqui no tratamento, chamado de descrição verba, tá? Então, agora a gente está trabalhando já com a nova tabela. Por que eu coloquei um upper? Porque eu sei que essa descrição verba vem em caixa alta e caixa baixa. Mas eu não sei como que pode vir no próximo arquivo. Eu uso um comando upper nesse momento. Para quê? Para deixar tudo com caixa alta. Padronizei e faço a busca também tudo em caixa alta. Isso daí vai trazer para você uma segurança. Você não vai estar deixando todos os seus campos em caixa alta, é só no momento da sua busca, tá? Então, eu estou buscando esse texto e para facilitar que eu não haja nenhuma perda de registro, porque pode ficar depois faltando coisas no meu filtro. E quando você estiver validando as informações, aí já não vai estar mais lá. Aí você fala, por que será que não veio? Eu coloquei a hora extra e não veio. Aí às vezes a verba veio com H minúsculo ou com E minúsculo, que é normal isso daí. Então aqui nesse momento você padroniza isso daí. E o find para fazer a busca. Eu falo assim, então o find ele vai olhar o campo, descrição de verba, e onde estiver escrito horas até o T, tá? Ele vai trazer. Ao contrário desse, que eu estou falando assim, find, me traz o que tiver escrito total, mas eu não vou querer trazer ele. Então, eu estou eliminando esses registros, trazendo que hora é essa, e estou garantindo que, por exemplo, esse registro que tem hora extra, mas que tem a descrição total, não venha no meu filtro, ok? Faço uma nova extração e vou fazer um outro filtro. Qual que é esse outro filtro? Eu vou falar o seguinte, eu quero saber quais são as verbas, os registros, que tem as horas maior que uma variável. Por quê? Essa variável eu defini aqui no início. Chamei, olha aqui, ó, coloquei 2 horas. Eu quero saber que está excedendo as 2 horas. Aqui a mesma coisa que eu já falei anteriormente, tá, gente? Se você definir numa variável em um único lugar, isso daqui, o que vai fazer para você? Quando você estiver trabalhando em mais locais, utilizando esse parâmetro de filtro por hora, e você, por exemplo, aí vocês estão fazendo análise e falam assim, poxa, mas 2 horas não está sendo um bom parâmetro. Eu quero melhorar esse parâmetro. Eu estou vendo que tem gente fazendo 1 hora e vai 1,90 1 hora e meia, 1 hora e 50 minutos. Então, vou mudar esse meu filtro aqui. Então, quando você muda em um lugar só, já muda para o seu script todo. Essa é a vantagem de você parametrizar alguns pontos do seu script, tá? Porque senão eu tenho que abrir. Eu tenho que abrir o script de horas excedentes, olhar aqui. Imagina que esse script tivesse umas 100 linhas, 200 linhas. Eu teria que olhar um a um, ou vir aqui, dar um Ctrl F, fazer a busca para poder fazer a alteração. Eu alterei em um local só e já aplicou para o meu projeto todo, tá? Então aqui, o que ele vai olhar? Ele vai olhar essa coluna verba, essa coluna valor, que eu chamei de horas aqui na criação no tratamento do meu registro, eu chamei de horas, e vou falar o seguinte, eu quero que todos que tiverem acima de 2 horas, porque eu defini que até 2 horas para mim é tolerável, eu quero acima de 2 horas, eu quero que traga para mim nessa minha análise de horas excedentes. E trago aqui e importo para uma tabela. O que é legal, assim, gente, para quem assim está começando, às vezes eu poderia ter colocado tudo num filtro só e já feito a exportação. Mas qual que é o legal disso daqui, de fazer dessa maneira? Filtro, extrai, filtro, extrai. Você consegue acompanhar onde está ficando para trás as suas informações.
que tá acontecendo que ficou uma informação que não deveria ficar para trás? Onde que ficou? Você consegue rastrear melhor. Então, eu faço dessa maneira quando eu estou começando. Depois você pode fazer aquela versão 2, versão 3, uma melhoria do script. Nesse caso aqui, nós deixamos dessa maneira para ficar mais um fácil entendimento para vocês, tá? Criei minha segunda tabela aqui do nosso processamento. Vou fazer aqui uma ordenação dessa tabela. Tá vendo que eu já dei um open nesse quando você usa o comando sort, que é para ordenar. Você está falando quais os campos que você quer de fazer de ordenação, tá? E já abro ele, que vai o sort ele cria uma nova tabela. Isso daí não tem como não criar, diferentemente do filtro, que você pode abrir o filtro e já extrair, que é o que a gente está fazendo aqui. E ele cria uma nova tabela, eu já dou um comando open junto com ele e faço a extração para o Excel, tá? Esse daqui já está pronto um teste em cima de um arquivo em TXT. Eu consigo fazer esse teste, como eu consigo fazer outros testes que eu criei em cima desse mesmo arquivo PDF, tá, gente? TXT não, PDF. Com poucas informações, mas você consegue tirar muita poucos dados, mas você consegue tirar muitas informações, tá, gente? O objetivo do nosso teste aqui, além de excedentes de horas extras, a gente consegue fazer uma análise de frequência, tá? Qual que é a frequência do dia da semana, por exemplo, que aquela pessoa está fazendo as horas extras, né? Dentro de um mês, por exemplo, quantos dias na semana eu quero saber que aquela pessoa está fazendo, por exemplo, toda quinta-feira. Vamos tirar como exemplo assim uma pessoa que está fazendo um MBA, que é de terça e quinta ou de segunda e quarta. Às vezes a pessoa chega lá mais cedo para dar aquela estudada, fica até depois do horário para poder dar, porque o MBA é do lado do escritório, e acaba gerando uma hora extra desnecessária, que não é necessária para a empresa. Então você consegue ver, você vai conseguir olhar assim quais são até me fugiu a palavra aqui, qual um padrão de hora extra que aquela pessoa faz. A minha filha faz balé toda quarta-feira, minha esposa deixa ela lá e eu tenho que ir buscar. Então é 7 horas da noite. Então você vê que aquela pessoa toda quinta-feira, 7 horas da noite, sai de lá. Ou tem o dia do rodízio, que nem no caso de São Paulo, que tem rodízio, tudo mais. Então você consegue, com isso daqui, quando eu peguei aqui no meu tratamento, eu criei um único campo chamado descrição da semana, eu venho aqui e falo o seguinte, eu quero saber por agrupamento, que eu fiz aqui, eu usei até o comando sumarais, e usando a descrição da semana, por matrícula, qual o meu total de horas. E eu trago esses outros campos como simples informação. Estão vendo? São outros campos que eu quero como somente informativo. Meus principais campos estão aqui. Eu quero saber por matrícula do funcionário, a descrição do dia da semana, qual o total de horas que essa pessoa me trouxe, tá? E aqui eu gerei aqui aqui eu gerei aqui um filtro falando, eu quero que a frequência de dias seja maior que 1, que eu também fiz aqui, frequência de dias eu deixei um parâmetro aqui falando frequência de dias igual a 1, eu posso mudar também a hora que eu quiser. E eu falei assim, eu quero que o excedente, que a pessoa que tenha excedido as 2 horas extras também naquele excedente, tá? E pronto, fiz uma extração, abri e simplesmente fiz uma extração para o Excel. Observem que eu estou fazendo uma extração para o Excel, para o mesmo arquivo, com os nomes das abinhas diferentes. Ó. Essa aqui chama HE, hora extra, né? Por frequência. Esse aqui chama excedente de horas extras. Mas o nome do arquivo é o mesmo, tá, gente? Então você consegue criar N análises através de um único arquivo. Você tem que olhar aquele seu arquivo, olhar os dados dele e começar a falar assim, poxa, o que eu posso criar aqui? Eu posso criar um indicador, quero saber quantas horas extras está fazendo por empresa, porque a gente pode observar aqui que são várias empresas por arquivo. Eu quero saber empresa, departamento, então você vai fazer o agrupamento. Então todos esses testes nós criamos, tá? Bom, gente, esse teste aqui de horas excedentes, eu
eu criei aqui a exportação para o Results, tá? Eu não vou executar agora. Ontem, no momento que a gente estava fazendo alguns testes, só repassando, houve uma instabilidade no Raibond, tá? Então, vou deixar comentado esse script aqui para a gente não ter essa instabilidade. Eles já corrigiram, a gente estava fazendo os testes agora cedo, mas por medida de segurança aqui, por causa da live, a gente vai deixar comentado. Esse código aqui, ele alimenta um resultado que eu já deixei lá no Raibond, tá? Então, eu vou executar esse teste agora para vocês verem ele na íntegra, e depois a gente vai olhar lá no Raibond todos os resultados que nós já deixamos no Results, e também criamos esse mesmo teste, um robô, para vocês verem ele funcionando na prática no Robots, ok? Podem ver que aqui não tem um resultado, está só o arquivo aqui, o arquivo que eu estou utilizando, o arquivo de log e nosso ponto fio que nós já criamos, tá? Mas vamos fazer a execução do script aqui. Ele demora menos de 1 minuto. Vou dar um play aqui. Aqui já está fazendo a importação do arquivo PDF. Diferentemente do Excel, você pode deixar o arquivo PDF aberto, tá? Porque esse PDF ele não consegue editar ele, então ele já faz a importação. Está rodando nossos testes, executando. E já está gerando, já está concluindo a nossa execução dos testes. Ok, concluído. Bom, o que nós podemos ver aqui, que nós geramos um arquivo, importamos um arquivo de 740 páginas, todas elas com registro, mais de 30 mil registros aqui. Em menos de 1 minuto nós geramos esse número, esse arquivo em Excel com o número X de testes, que nós vamos ver agora. Tá. Bom, aqui foram criadas várias abas, que são vários testes. Como eu disse para vocês, vocês podem criar total de horas extras por unidade da empresa, tá? Horas extras por área, por departamento. Tá aqui o total. Horas extras, área, função. Aqui você usa a criatividade, tá, gente? Então, vocês têm que analisar, olhar a informação que vocês têm na mão para criar vários testes. Para quê? Para que os gestores tenham uma melhor tomada de decisão. Então, se você criar um único analítico, uma única informação, esses gestores eles podem ter um pouco de dificuldade. Então, quando você começa a fazer uma melhor, quando você começa a passar muito mais informações, você consegue deixar para eles ter uma tomada de decisão muito melhor, tá? Fica tranquilo, pessoal, que esses projetos aqui, esses arquivos, tudo serão disponibilizados no final da live. Depois a gente vai mostrar para vocês. Nós vamos enviar um comunicado onde que vai ser disponibilizado esses arquivos e projetos. Aqui um top 10 de horas extras. Ok? As nossas horas extras excedentes, aquele teste que eu mostrei em detalhe com vocês para o script. Vocês podem ver aqui que todas as horas extras que estão aqui, se eu fazer um filtro aqui, eu não vou ter menor que 1, tá vendo? Começou a partir do 2,2. Então, o nosso script respeitou o parâmetro que nós fizemos. E aqui no final, as horas extras por frequência, tá? Então, por exemplo, esse analista nosso aqui, 2 segunda-feiras, ele teve um excedente de hora extra. E assim por diante. Tem pessoas aqui, por exemplo, que está fazendo praticamente hora extra todos os dias. Também é um caso de ser analisado, todos os dias da semana. E assim por diante. Então, vai ser de acordo com o ambiente da companhia, de acordo com a necessidade da companhia, de acordo com aquela área, se é uma área industrial, se é uma área comercial, o que vai ser e tudo mais. Ok? Agora nós vamos ver esse resultado lá
sendo aplicado no Results. Vamos abrir aqui a telinha aqui, abrir o nosso browser. E aqui nós vamos nos resultados. Eu já deixei esse resultado pronto, ok? E aqui uma coleção de dados que essa coleção de dados já foi mostrada na live anterior. Se vocês não viram como criar uma live, e vai ser abordado nas demais lives, tá? Como criar uma coleção, uma análise de dados aqui, subir a tabela. O Thiago mostrou na live anterior. Visite nosso canal Galvanize Brasil no YouTube, que você consegue dar uma olhadinha como criar essa nossa coleção e nossas tabelas de análise. Vou clicar aqui em exibir registros. E eu já deixei salvo para vocês também aqui alguns gráficos que eles são carregados automaticamente na execução. Tá? A tabela toda foi carregada aqui, como a gente já conhece essa parte aqui. Só vou dar uma mostrada para vocês aqui, só para vocês verem os dados carregados. Sem problema nenhum. Alguns dados foram carregados ontem, outros hoje. Está aqui todos os nossos dados, as informações, de acordo com o que a gente trabalhou lá no nosso script no Analytics. A única coisa que você precisa colocar aqui no Analytics é uma única linha, que você também pode fazer através do comando e depois copiar no nosso log, que nem eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Tá? Vai aqui, copia, cola, tá feito. Já sobe para o nosso Results e você carrega automaticamente esses seus gráficos, fica de uma forma dinâmica, tá? Então, ou seja, se você está trabalhando, o seu gestor está olhando somente essa parte do Results, é isso que ele vai enxergar esses seus gráficos atualizados naquele momento. Então, você não precisa ficar mandando o resultado por Excel, você não precisa ficar anexando o arquivo, mandando por e-mail para que ele possa fazer uma reunião com o board da empresa, qualquer coisa assim. Você pode olhar, ele pode olhar ali de forma dinâmica, ele pode estar indo para uma reunião que os dados já vão estar disponibilizados para eles aqui, tá? Aqui são excedentes de horas extras por empresa. Aqui, empresa por competência. Então, nós conseguimos ter uma análise aqui da quantidade de horas extras que aquela empresa está gerando dentro do nosso grupo, do nosso conglomerado, tá? E aqui por competência, ou seja, eu vi que a competência está excedendo aqui em janeiro, ok, vou fazer uma análise separada, mas deixa eu fazer um comparativo somente de fevereiro e março, então posso vir aqui e fica de uma forma dinâmica isso daqui, tá? Então isso aqui é bem interessante quando se está fazendo uma análise, até para você ter uma visão melhor dos dados que você gerou, que aqui nesses gráficos nós estamos transformando em informações, nós estamos conseguindo fazer de uma forma visual, enxergar a discrepância, olhando assim, janeiro foi totalmente discrepante. Mas tem um comunicado que realmente essa empresa aqui na unidade do Rio Grande do Sul teve que exceder por um aumento de demanda, que é uma coisa muito boa, então isso daqui era o esperado, não tem problema, está fora do nosso target, mas está correta essa informação. Então você já consegue bater o olho e fazer várias deduções, ou até mesmo o board da empresa, tá? Aqui, empresa por departamento, nós temos os números, podemos ver que a empresa Dev, a série SA, ela teve uma mescla de departamentos, ao contrário das outras unidades, que praticamente foi um único departamento que teve horas extras, tá? E aqui nós temos um mapa de calor, onde tem empresa por departamento também, para saber onde que está a maior aglomeração das informações que nós estamos gerando aqui, ok? Com isso, nós também podemos gerar aqui um storyboard, tá? O que vai ter nesse storyboard? Isso daqui, você consegue simular até como se fosse um PowerPoint, só que online, com as informações sendo geradas naquele momento, tá? Então, isso daqui a gente vai abordar o storyboard também
na nossa próxima live com o Diego e o Leonardo Serviuc. E eu quero mostrar na íntegra aqui as informações do como a gente gerou esse mesmo projeto no robô. Aí você fala assim, Anderson, como que eu gero um projeto para colocar no robô? Tá? Vou deixar já o nosso robozinho aberto, que vocês já vão dar uma olhadinha aqui. Qual a diferença do script que nós geramos para trazer ele para o robô? Nenhuma, tá? O que a gente tem que colocar é somente um cabeçalho. Uma coisa muito simples, tá? Vou pegar o script que eu quero que ele seja o inicial dentro do nosso robô, que normalmente é o nosso primeiro script, que é o script que a gente clica para poder fazer a execução. E tá aqui, ó, cria um cabeçalho simples. Eu preciso dessas informações para o meu robozinho funcionar corretamente, tá? Qual o nome que eu estou criando, que eu quero da minha análise que será gerada no robô? Eu estou usando arquivos? Sim. Se eu estivesse utilizando conexão com results para saber quantas pessoas responderam, aí seria um outro tipo. Mas nesse momento, nesse arquivo aqui, nós estamos gerando através de um PDF, tá? Então, eu falo assim, olha, eu quero utilizar arquivos PDF nessa minha análise. Ok. Então, quando eu coloco um asterisco aqui, eu falo assim, qualquer um que tiver lá, eu quero utilizar. Se você quiser utilizar um arquivo específico, você só colocar o nome aqui, ok? E eu quero como resultado esse arquivo em Excel aqui, que é o mesmo arquivo Excel que nós geramos como resultado, que é esse que está aberto aqui. Eu vou até fechar aqui, depois eu vou fazer, vou até fechar nosso arquivo em Excel aqui, vou deixar ele aberto. Que bonitinho. Pronto, coloquei esse cabeçalho aqui, ele obrigatoriamente tem que estar com um comment e o end. Isso daqui, ele interpreta que eu quero deixar esse cabeçalho com informações para dentro do nosso robozinho. Bom, na nossa próxima live também, em próximas lives nós vamos mostrar como criar um robô do zero, tá? Esse daqui eu já deixei pronto, porque nosso arquivo de 30 megas, nós temos que disponibilizar ele aqui. Eu já disponibilizei ele ontem, deixei ele pronto aqui. Vocês podem ver aqui o tamanho do arquivo, que são 30 megas. Você pode subir no clica arraste, então você vem aqui no seu Windows Explorer mesmo, pega, clicou nele, arrastou, soltou, ele vai subir aqui tranquilamente, tá? Você necessariamente tem que ter uma tarefa, tá? Eu vou até editar que a tarefa, a tela de criar e edição é a mesma, então vou até clicar aqui em editar aqui a nossa tarefa. Tá vendo aquele nome que a gente criou lá no comando chamado Analytica, ó, Live Horas S PDF? É para isso que ele serve, tá? Ele vai falar assim, qual análise você vai querer gerar aqui? Você pode agendar a sua tarefa. No nosso caso, a gente vai deixar uma tarefa para que seja executada manualmente. Mas você pode clicar aqui e escolher. É muito simples também. Uma vez só, então vamos deixar assim. Eu preciso que essa análise seja executada somente no domingo para que eu vou utilizar esse resultado na segunda-feira. Acabou, não vou usar mais. Então você deixa aqui, você vai falar o horário e quando ele vai iniciar. A mesma coisa por hora, a mesma coisa diariamente, semanalmente, você pode escolher um dia da semana ou vários, tanto faz, vai da necessidade. Falando também qual horário que vai iniciar, você pode escolher aqui também o fuso horário e início. Vai que você está trabalhando numa companhia que tem outras unidades em outros países que precisa ser executado em horário diferente, não tem problema, é só você escolher o fuso horário do local que você vai estar trabalhando. Vou desligar aqui o agendamento da tarefa, que não há necessidade da gente trabalhar com agendamento aqui nesse momento. Vou deixar aqui o meu e-mail como notificação, se caso houver algum erro, para que eu seja notificado. Vou dar um continuar. Na continuação, você só faz uma revisão dos itens que você colocou lá, como agendamento, qual script que vai rodar, tudo mais, e confirma a criação da tabela, da tarefa. Confirmando a criação da tarefa, eu vou botar isso aqui para executar. Ok? Vamos aguardar um pouquinho aqui.
Então, vamos lá, gente. Como a gente estava falando aqui, você pode colocar outras informações aqui também para estar trabalhando. Você pode, se você estiver gerando mais que um resultado, você consegue colocar assim, eu estou gerando 10 planilhas no Excel, eu quero que todas elas sejam disponibilizadas como resultado. Não tem problema, você precisa colocá-las aqui? Não, não precisa, você pode colocar só um asterisco aqui que vai funcionar tranquilamente. Desde que eu coloque um asterisco aqui, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou gerar essas informações, eu vou falar o seguinte, todas as planilhas em Excel serão meu resultado. É isso que eu vou estar falando, tá? Pronto, nosso robô está criado aqui. Eu vou apertar o play aqui, vou falar assim que eu quero executar, cliquei na minha tarefa e você pode ver que aqui existe aqui um pequeno detalhamento dessa atividade, né? Quem criou, quando foi modificado, o horário e qual o script que vai ser, se ele há um agendamento ou não. Aqui ele está falando, olha, ele não é um agendado, mas ele pode ser executado manualmente e tudo mais, tá? Então vamos clicar aqui em executar agora. Ele entra numa fila, tá? Porque aí ele já utiliza já os nossos servidores para poder fazer essa execução. Então ele entra numa fila e logo em seguida ele já começa a fazer o nosso processamento, que nesse momento já está em andamento, tá? Em seguida ele já gera o resultado e disponibiliza aqui para você, tá? Então nós vamos só aguardar, é o mesmo tempo praticamente de uma execução do Analytics. Ele também faz a mesma coisa, ele faz a importação do arquivo PDF, ele faz todas as tratativas que nós deixamos lá, os filtros, tudo direitinho para poder gerar as informações, tá? Vamos lá, só aguardar um pouquinho que ele já gera as informações aqui e a gente já consegue visualizar o arquivo em Excel que gerou, que teoricamente ele tem que gerar o mesmo arquivo que a gente já gerou. Aqui, ó. Se você clicar aqui em exibir o último resultado, sucesso, a data hoje, o horário 11h26, duração menos de 1 minuto, qual a versão do robô que a gente está utilizando e qual o arquivo que gerou, esse aqui. Quando você gerar quando ele termina, ele já disponibiliza aquele arquivo em Excel que a gente está gerando. É só clicar em baixar, se for necessário. Senão você vai deixar lá e a pessoa que for consumir o resultado só vir aqui e pegar. Você não precisa deixar na sua rede, é só a pessoa entrar lá, fazer o download. Então, se há uma pessoa que esteja trabalhando em campo e que necessite dessa informação para fazer esse trabalho em campo, é só ele conectar no HiBond em robozinho e pegar as informações que ele tem lá. Ele pode consultar tanto o Result, os gráficos do Result, ele pode vir aqui no arquivo em Excel, fazer download, trabalhar com analítico e tudo mais, gente. Então é isso daí. Eu queria mostrar isso. Foi esse o nosso objetivo de hoje, da nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver com o Thiago agora se nós temos algumas dúvidas com o pessoal para que a gente pode responder isso daí. Tá ótimo. Obrigadão, viu, Anderson, pela apresentação. O script é excelente, foi ótimo aí. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre Catala, Tá bom? que é se é possível encadear o processamento de vários robôs. Por exemplo, tenho 2 robôs e o processamento do segundo é dependente do primeiro ter sido executado corretamente. Tá bom. É possível encadear esses robôs? Olha, esses robôs, você consegue, nesse robô, nesse caso que a gente aqui, você consegue ter alguns, como por exemplo, assim, você consegue ter vários cabeçalhos você pode colocar alguns cabeçalhos, alguns scripts, e você executar vários scripts de alguma vez. Mas você fazer o encadeamento aí você consegue falar assim, olha, eu quero que execute esse script primeiro, depois esse, desse mesmo projeto. Tá ótimo. Tá bom? Bom, gente, se vocês têm mais alguma dúvida, querem mandar mais alguma coisa? Então é isso. Como o Anderson colocou para vocês, tá?
esse projeto e os arquivos eles vão estar disponíveis, tá? A gente vai disponibilizar eles, então, se vocês quiserem dar mais uma olhada para poder ver melhor, mais a fundo, né? Podem tanto pegar o arquivo quanto reassistir a live para poder ver melhor, voltar com a explicação do Anderson junto com o arquivo, tá? Então, acho que é uma boa aí para vocês. Bom, então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Espera aí, só um minutinho. Olha lá, estão agradecendo aí, brigadão aí por vocês terem acompanhado a live. Então, vamos encerrar por hoje. Gente, então eu queria agradecer aí ao Anderson pela apresentação, a vocês por terem acompanhado, tá? E por terem participado aqui da live. A semana que vem a gente volta com mais uma live, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Semana que vem, então, a gente volta com mais uma live aí. E a live da semana que vem vai ser sobre a validação de pedidos de compras, tá? Ela vai ser apresentada pelo Diego, pelo Valdivino Diego, e o moderador vai ser o Léo. Então, vocês vão estar em ótima companhia aí para poder ver mais um desses processos que a gente está preparando para vocês, tá? Só para relembrar vocês, essa live ela fica disponível lá no canal da Galvanize Brasil, tá? Então, podem acessar lá que vai estar disponível para vocês. E mais uma vez, obrigado aí e um ótimo fim de semana para todo mundo. Deixar nosso contato aqui. Muito obrigado, gente. Até a próxima live.